Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor e adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar cantando o hino de louvor a Deus do nosso inário. E desde já eu peço para que você deixe o teu pedido de oração. Você que está pelo Facebook, deixe o teu pedido de oração nos comentários. E você que está nos assistindo pelo YouTube, no chat. É uma causa na família, causa na justiça, problemas com saúde, portas que você tem pedido a Deus para que Ele abra. Olha, independente da luta ou prova ou situação que você vem enfrentando, coloca aí, tanto no chat como nos comentários. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar a Deus as tuas causas nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que quando dois concordam na terra, é concordado no céu. Então nós vamos concordar em nome de Jesus a tua vitória. Ligar na terra a tua vitória, e o Senhor vai ligar no céu. Vamos cantar o primeiro hino 390, com bastante alegria. Se você não tem o nosso inário, é só acompanhar no rodapé da live, e você vai também poder cantar conosco. Vamos cantar com bastante alegria. Cantava nos céus.
Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um hino de louvor a Deus, o hino 57. Vai mandando o teu pedido de oração daqui a pouquinho. Iremos apresentar juntos. O Senhor pode visitar a tua vida hoje, o Senhor pode abrir portas, curar. O Senhor pode fazer milagre hoje na tua vida, se assim você crê. Hino 57. Vamos cantar o hino 99. Glória a Deus.
Glória a Deus. Agora nós iremos orar a Deus, falar com Deus, e os irmãos que puderem e sentirem, apresente a Deus também, não só a tua causa, mas a causa do teu irmão, do teu conhecido, de quem você não conhece. Por exemplo, os hospitais estão num verdadeiro caos, né? Essa segunda onda da Covid-19 veio e tem ceifado muitas vidas, tem feito muitas pessoas passarem por um momento de tristeza, né? E não só a situação sanitária, não só problema de saúde, mas está trazendo uma crise financeira também. Esses dias eu passei, ali não é Largo da Concórdia, é próximo ao Largo da Concórdia, no gasômetro ali no Parque Dom Pedro, e olha, para cada 3 lojas, uma já está com a placa de aluga-se, né? Por que eu estou falando isso? Isso me traz bastante tristeza, porque muitas empresas estão quebrando, muitas lojas no comércio estão quebrando, e não é só o dono que quebra. Por trás de uma loja, de uma empresa, tem muitas famílias, muito pai, muita mãe que cuida da sua família com aquela renda. E a empresa fechando, falindo, infelizmente, muitas famílias vão sofrer. Mas a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, a Bíblia fala. Agora imagina, nós, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas se todos firmarem a mente, o coração no Senhor, na mesma comunhão, orar a Deus para Deus dar um basta, Deus pode vir ao nosso encontro e pode nos dar vitória, nos abençoar. Vamos orar por todos os hospitalizados. Quero pedir oração também pelo meu avô, e que também está hospitalizado, e pelos irmãos, né? Muitos irmãos têm pedido oração para essa situação do Covid, mas outras situações também, outras enfermidades, né? E lutas com a família, com o filho. Então, vamos orar um pelos outros. E o Senhor do alto céu ouvirá a nossa oração e nos dará vitória. Então, vamos todos juntos, numa só fé, numa só comunhão, buscar a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos, Senhor, na Tua presença agora em oração, Senhor, nos dobramos diante do Senhor para bater a porta da Tua misericórdia, Pai, para pedir a Ti, Senhor, perdoa os nossos erros, falhas, pecados cometidos no pensamento, nos atos, Senhor, em decisões que entristecemos o Teu Espírito, perdoa-nos, Pai. Senhor, agora nós nos dobramos, Pai, aqui, Senhor, e tem pessoas agora, Senhor, de joelhos dobrados, outros sentados, outros deitados, acamados, mas que estão na mesma comunhão orando, Senhor. Vem de encontro, Pai, a cada uma, Pai, que agora, Senhor, apresenta a Tua causa, apresenta a família, casamento, apresenta os filhos, apresenta, Senhor, a causa na justiça. Tem muitos desempregados, muitos que estão passando apuros, que já não tem mais o pão para pôr na mesa para os filhos. Senhor, Tu és o Deus que pode mudar essa situação, Pai. Tu és o Deus que pode pôr um basta no sofrimento dos Teus filhos, Senhor. Nós clamamos a Ti agora, Pai. Abre as portas na vida do Teu povo, Pai. Abre a janela dos céus e derrama as bênçãos prometidas na Tua palavra sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, nós apresentamos todos os enfermos, todos que estão, Senhor, acamados, internados dentro de uma UTI, dentro de uma CTI. Senhor, muda a situação do Teu povo, muda a situação desse que está enfermo, doente, até com outra enfermidade, do câncer, da AIDS, Senhor, problemas cardíacos, são tantos problemas, Pai, mas Tu és, Senhor, o Deus que pode mudar essa situação. Tu estás acima de tudo e nas Tuas mãos há força e poder para dar um basta nesse mal. Senhor, eu oro agora, Pai, Senhor, por todos os irmãos que estão parados, por todos que estão, Senhor, estagnados, não estão podendo congregar, não estão podendo sair de casa, são do grupo de risco, mas, Senhor, cuida deles também, Pai. Oro pelas crianças, oro, Senhor, pelos recém-nascidos, jovem, adolescente, Senhor, os adultos, mais velhinhos, Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida dos irmãos, Pai, independente da denominação, religião, Pai. Os que creem estão agora orando conosco, abençoa-os com as mais ricas e poderosas bênçãos.
Senhor, manda do céu a tua palavra, fala conosco através da tua palavra, renova as nossas forças, anima-nos, Senhor, e em tudo o teu nome será glorificado, Pai. Toma a direção deste culto e, Senhor, tudo seja guiado pelo teu Espírito, assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, mas antes eu quero convidar os irmãos a se inscreverem no canal da CCA Santo Amaro. CCA Santo Amaro. É só você procurar aqui no YouTube. Se você minimizar a tela dessa live, digita lá CCA Santo Amaro e você vai encontrar na foto, na foto do canal, estou eu, minha esposa e minhas filhas, e esse canal a gente posta palavras que são pregadas na rádio, né? A oração do meio-dia, nesse canal que a gente tem postado, Deus tem abençoado, aos pouquinhos a gente está conseguindo um número de membros para que a gente possa caminhar com esse canal também, assim como esse e o da CCA Oficial. Agora nós temos o canal CCA Santo Amaro também. Então nos ajuda nessa parte, se inscrevendo e ativando o sininho. E eu creio que Deus vai muito falar com a tua alma, te abençoar no nome do Senhor Jesus. CCA Santo Amaro no YouTube, tá bom? Só você minimiza aí a live, não precisa fechar a live. E aí você vai digitar lá, CCA Santo Amaro, tá bom? E quero falar também um pouquinho da rádio. De segunda a segunda nós estamos na programação do Falando de Vida, pela Sara Brasil FM, 101.3 FM, e nós estamos todo santo dia ali, orando, clamando pelo povo de Deus. Deus tem feito milagres, Deus tem feito maravilhas. É das 6 às 8, das 6 às 8 da manhã, não tinha falado? Das 6 às 8 da manhã, nós vamos ali interagir com os irmãos, tem palavra, tem testemunho, tem louvores. Olha, bem gostoso, um programa bem leve, e Deus tem abençoado e falado com muitas vidas. Então, não perca. Você mora em São Paulo? 101.3 FM. Ah, você não mora em São Paulo, mora longe de São Paulo, está em outro país? Não há problema. Aqui tem um QR Code aqui do lado, e aí você vai aponta seu celular para o QR Code e vai entrar no WhatsApp, né? Vai no WhatsApp e aí você vai poder conversar com uma das irmãs que atendem nessa parte. E aí você manda lá app, né? Manda lá a palavra aplicativo. Aí ela vai te retornar com o link para que você possa também baixar a programação da rádio e você possa também participar dessa bênção que tem sido o programa Falando de Vida. Não é porque nós, eu e o Bruno, apresentamos. Não, outros irmãos já apresentaram também. Mas é por conta da presença de Deus que desce naquele lugar e Deus tem abençoado as nossas vidas e a vida de todos que têm ouvido também esse culto no lar. É um culto no lar, porque muitos irmãos estão enfermos, outros na área de risco, né, grupo de risco, outros que estão distantes, queriam congregar conosco e não podem, porque moram até em outro estado, outro país, mas pelo aplicativo tem a oportunidade de estar na mesma fé e comunhão, participando desse programa, que é uma bênção de Deus, tá bom? Então, os dois recados, se inscreva lá, CCA Santo Amaro, e não perca o nosso programa no rádio, que é o CCA, aliás, que é o Falando de Vida pela Sara Brasil, e se você não tem o aplicativo, CCA Rádio, né? CCA Cristã Apostólica, é o nome do aplicativo. Se você não quiser nem mandar, digita lá no Google Play ou Apple Store. E aí você vai digitar CCA Cristã Apostólica. E aí você vai achar, é um loginho azul, e rapidinho você pode baixar, é bem leve, tá? Não tome espaço do teu celular, da memória do teu celular, toma bem pouquinho e você vai conseguir nos ouvir todos os dias. Vamos cantar o hino 287. Glória a Deus.
Deus. Vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Do versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que me não exaltasse nas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só. Essa palavra, ela já começa falando sobre aquele que tem dom. Quem sabe teu prazer é servir a Deus, congregar, teu prazer é pregar, teu prazer é estar na casa do Senhor tocando o teu instrumento. E não só aqui na CCA, mas tem irmãos que tocam guitarra, bateria, é levita, canta. Cada um faz a tua parte na obra de Deus, né? Mas em tudo isso, o Senhor, Ele permite que nós tenhamos um espinho na carne, para que nós possamos entender que nós não estamos fazendo algo, até uma oferta que é entregue no altar, até o dízimo, a semente, a tua ajuda que é entregue no altar, o Senhor mostra para nós que é Ele quem nos dá. O espinho na carne, muitas das vezes, é algo que te acompanha desde o passado. E aí você diz para Deus: o Senhor não vai me salvar? Aliás, me libertar dessa situação? Quem sabe é uma tentação na carne. Quem sabe é o humor que não mudou. Ah, irmão Tiago, Deus me converteu, mas o meu mau humor, tudo me deixa bravo, brava. É um espinho na carne, né? Cada um tem um espinho na carne. E a palavra vem hoje mostrando que, mesmo com esse espinho na carne, mesmo passando tentações, sofrendo tentações, injúrias, Deus ainda diz para Paulo, no versículo 8 diz: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim o tal espinho, que a gente não sabe o que é, mas que ele tinha algo que batia continuamente na mente dele, que era o espinho na carne, o pecado, alguma falha, algum erro. Por isso ele diz assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem, nem sempre. Sabe por quê? Porque ele era homem como eu e você, mesmo tendo revelações, mesmo Deus fazendo milagres através da mão de Paulo, tinha ali um espinho na carne, tinha ali algo que deixava ele entristecido diante de Deus, não com Deus, mas com a situação, e ele orou por 3 vezes pedindo: Senhor, desvia de mim esse mal. E Deus falou para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por que a palavra ela fala dessa maneira? Eu posso ter dom de revelação, o dom da palavra, o dom de louvar, eu posso ter dom de ofertar. Tem pessoa que ela tem dom de ofertar, ela não tem dinheiro, o tanto que ela queria ter para dar na obra de Deus, mas ela tem dom, ela tira do dela para dar na obra de Deus. Isso tudo é dom de Deus, tudo é dom, mas cada um de nós, o que prega, o que canta, o que oferta, o que toca, cada um de nós temos um espinho na carne. E aí a gente já até pediu, eu já pedi para Deus me libertar de certas falhas e erros que tem dentro de mim, pecados mesmo. E o Senhor, Ele permite que esse espinho esteja aí para que nós possamos entender que se nós caminhamos até aqui, estamos de pé na presença do Senhor,
Não foi por nós, que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas corruptíveis. Nós somos. Mas o que nos sustenta de pé? O que nos sustenta de pé é a graça de Deus. E a graça não é a igreja A nem a igreja B. Quando Deus diz assim, o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na fraqueza, não existia uma denominação na época de Paulo. Então a graça não era a Assembleia de Deus, nem a Cristã no Brasil, nem a CCA. Não. Ele disse: a minha graça, o favor não merecido te basta. O que te sustenta de pé, Paulo? Você tem um espinho na carne, você tem os meus dons, mas tem um espinho na carne, tem um pecado. Quem sabe Paulo, antes do Senhor cruzar o caminho de Paulo, ele era um homem redutível, um homem bruto, um homem arredio. Quem sabe esse espinho na carne constantemente queria renascer nele. Quando alguém não aceitava a pregação de Saulo na época, ele mandava matar. Ah, não aceitou? Então vou mandar matar você. E quem sabe quando ele estava pregando a graça de Deus, o velho Saulo, queria manifestar. E ele lutava constantemente contra isso. Tem um pecado em mim e você que a gente luta constantemente. E olha, se Deus não quiser, Ele não vai nos libertar, não porque Ele nos odeia, não para que nós possamos entender. Só estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta de pé. É o Senhor que nos anima todo dia. A graça de Deus é que nos leva rumo à nossa salvação, rumo à eternidade. Então hoje a palavra, ela fala para a minha alma e para a tua. Você tem pecado, tem erro, tem falha? Faça como Paulo. Fuja da aparência do mal. Procure não praticar esse tal pecado. Mas esse espinho na carne é para mostrar para você que você não é uma super mulher, um super homem, e você não está de pé por méritos, porque você tem força. Não, é na tua fraqueza que eu sou forte. É na tua debilidade que eu sou Deus. E eu te sustento de pé com a minha graça. Agora, se você for ver aqui, no versículo 10. Vamos ler o 9. Diz-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A graça, o favor de Deus, o zelo, o que nos sustenta de pé, está aqui. E aqui está a igreja física. Se nós olharmos para a graça, ela nos basta, como Deus falou a Paulo. Mas se nós formos olhar para a igreja humana, nós para. Como assim, irmão Tiago? Começar a olhar para nós mesmos, para as nossas situações. Se eu olhar para os meus pecados, eu vejo que eu não sou digno de subir nesse púlpito, nesse altar para pregar. Se eu olhar para as minhas situações à volta, eu não tenho força nem para congregar, muito menos para pregar. Mas o que me faz caminhar é olhar para a graça, para o favor não merecido, para o amor e a misericórdia. Estava conversando esses dias com um servo de Deus, ele falou: sabe o que quer dizer misericórdia? Da palavra misericórdia sai a palavra miserável. E córdia quer dizer, já viu a questão do cardio? Então em grego, o cardio quer dizer coração. Então, eu te amei, tu era um miserável, mas te amei de coração, tive de você misericórdia, tive de você amor, tamanho que te tirei da situação que você estava, de pecado, de erros, de falhas, de caminhos
a passos largos que te levavam ao inferno, e por misericórdia te coloquei na minha graça, então a minha graça te basta. O Senhor diz, olha para a minha graça, olha para o meu favor, olha para o meu amor que foi manifestado por você, porque se você for olhar para a tua vida física, para a tua realidade, para a realidade da igreja, na igreja você vai encontrar, aqui está dizendo no 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você acha que a fraqueza nunca me tomou na caminhada? Existem muitas pessoas fraquinhas na fé dentro da igreja. Se a gente for olhar para os fracos, a gente cai. Nas injúrias, sofrer injúrias, perseguições dentro da igreja. Estou falando do exemplo dentro da igreja. Você já sofreu perseguição? Essa é a igreja humana. Nas necessidades. O que mais tem acontecido dentro da igreja são pessoas necessitadas, né? E necessidade não é só dinheiro, não é só uma cesta básica. Necessidade de paz, de harmonia dentro da própria casa, que é um pedaço do inferno. É briga todo dia, confusão. Mas se nós for olhar para o lado, para a igreja humana e não para a igreja graça, favor de Deus, olhar para os nossos problemas e os problemas de todos que estão à nossa volta, nós não fica firme no Senhor. Nas perseguições, nós somos constantemente perseguidos por fazer a vontade de Deus. Mesmo tendo espinho na carne, ainda somos perseguidos. Passamos por necessidade, por injúrias, por fraquezas. Nas angústias. Quem sabe você está angustiado, né? Isso tudo a igreja física sofre. Isso tudo a igreja física padece. Fraqueza, quando você menos vê, um caiu, o outro caiu ali, é fraqueza. Injúrias, necessidades, perseguições. Eu costumo dizer lá em Santo Amaro, se nós fizermos uma roda para contar testemunho, contar coisas que nós estamos vivendo, vai sair todo mundo chorando. Mas olha o que diz lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Então você não vai encontrar uma igreja física perfeita. Quando você olha, esses dias eu estava falando na rádio, quando você olha um casal postando muito no Facebook, no Instagram, foto, né? Aquela fotinho tão bonitinho no horizonte, o sol lá longe, aquela coisa bonita, ai meu amor para cá, meu amor para lá, só eles sabem se é essa perfeição toda. O ser humano tem a necessidade de mostrar que vai tudo bem. Quando a gente olha a igreja toda perfeitinha, todo mundo de terno igual eu estou aqui, tudo alinhadinho, você fala, nossa, que igreja maravilhosa, que igreja santa, está tudo, olha, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Aqui é fácil manter a aparência. Agora, quando nós voltamos para a nossa realidade, quando nós voltamos para a nossa casinha, e aí o armário vazio, a geladeira não tem nada dentro, é briga para todo lado, o vício que entrou, enfermidade, e olha, só você sabe, né? Mas em meio a tudo que você vive, em meio a tudo que você passa, esteja firme por amor de Cristo. Porque é quando nós estamos fracos, o espinho na carne está furando, é aí que nós somos fortes. Por quê, irmão Tiago? Está doido? É porque é aí na guerra que o Senhor vem e se mostra forte na nossa vida e nos dá vitória em todas as nossas batalhas. Então, não olhe para o homem. O religioso, ele além de não olhar para si próprio e tentar se acertar diante de Deus, o religioso ele fica olhando para os outros e apontando o dedo. Esse persegue, aquele traz injúria, aquele tem muita necessidade, aquele é pecador, aquele ali não é digno não, aquele lá, e vai apontando, porque não olha para a graça. A graça que nos sustenta de pé. Paulo foi o maior propagador da graça de Deus, mas teve um momento que ele desesperou também. Eu não sei se era o ego dele, se era o mau humor dele, eu não sei se era o eu dele, né? Quando falava mais alto, a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes e o Senhor não respondeu nada, só disse,
Paulo, a minha graça te basta. Você não está de pé porque você tem que ser o perfeitinho, não porque você tem que ser o super crente, não. Você só está de pé porque o meu favor, a minha graça te basta. Eu te sustento de pé. Sou eu quem levo você avante, Paulo. Sou eu que vou te levar para o meu reino de glória. Então não é a aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, que faz dele mais ou menos de Deus. Não. O Senhor conhece o mais profundo da minha e da tua alma, e o que nos sustenta de pé é a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, não a igreja humana. A igreja humana ela é toda cheia de debilidades, toda cheia de falhas. Ah, não vou mais na igreja, porque na igreja só tem fofoqueira, né? Uma fofoqueira que derramou sangue na cruz por você? Ou foi aquele que recebeu e que te entregou como um prêmio a graça dele? Você está olhando para aquele que te forneceu a graça, o favor que você não merece, ou para a fofoqueira? Ah, porque a igreja hoje está banalizada, só tem pastor ladrão, pastor que não presta, é? Mas para você foi o pastor que derramou sangue ou foi Jesus? Eu estou sendo bem sincero, a igreja é um lugar onde tem mais pessoas hipócritas, onde tem pessoas que se escondem atrás da Bíblia, e aí você só vê a Bíblia e diz, olha, grande homem de Deus, está escondido atrás da Bíblia, só que o dono da graça sabe quem é e quem não é. E aí você fica olhando só para a igreja física. Além das tuas fraquezas, debilidades e provas, se você olhar para a igreja física, tem gente pior do que você. Tem gente muito pior do que você. Mas o que nos sustenta de pé é a graça. As igrejas, mais uma vez, estão passando por esse momento de fechar, outras funcionam, outras não. Está a maior bagunça de novo, né? Mas a verdadeira igreja não é o prédio. A verdadeira igreja somos nós. E a verdadeira igreja não quer saber, não porque ela seja egoísta. Ela já sabe que ela tem que cuidar dela mesma. Ela tem que buscar para ela mesma essa fortaleza que vem de Deus. Mas o religioso não, ele olha para, o fulano está caindo. Fulano está debilitado, está perseguido, está necessitado. E não olha para si próprio e para Cristo. Então hoje o Senhor está dizendo, a minha graça te basta, minha filha. Confia em mim, acredita em mim. Ah, me desprezaram de dentro de um templo, mas eu não te desprezei da minha presença. Guarda essa palavra no teu coração, ela é palavra de vida e vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Quem sabe você está vivendo como Paulo, você quer ser como que eu posso dizer? Ai, porque eu queria ser mais santa, mais santo. Deus conhece o desejo do teu coração, até porque você quer ser mais santa, mais santo, é para parecer melhor do que o outro? É para se destacar melhor que o outro? Não. O Senhor vai deixar esse espinho aí, essa luta, essa situação que você está enfrentando, para que você entenda que o que te sustenta de pé não é a saia comprida, o cabelo despontado, o terno à linha. Não, isso é costume humano. O que Deus quer passar através dessa palavra, que o que te sustenta de pé é a minha graça, e ela te basta. E a graça não é a cristã no Brasil, não é a CCA, não é a Assembleia de Deus, a Deus é amor. Não, a graça foi conquistada na cruz. E não por Jesus Cristo, e não por Daniel Berg, pelo Luiz Franciscon, pelo Davi Miranda, não. Olha para Jesus. É dele que vem a graça que te sustenta de pé. E diz o Senhor, a minha graça, ela te basta. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus, porque em meio às lutas, tribulações, como Paulo falou, é na minha fraqueza que aí eu sou forte. É porque é na fraqueza que o Senhor aparece e nos fortalece. Vamos todos juntos buscar a face de Deus em oração e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, agora nos dobramos diante da Tua presença para agradecer a Deus, Senhor, por este culto, Senhor, por esta palavra, Senhor, pelos hinos cantados, pela oração que fizemos, Pai. Queremos que tudo foi guiado pelo Teu Espírito. Apresentamos, Pai, o restante dos pedidos de oração, todos que, Senhor, apresentaram uma causa, apresentaram a família, saúde, finanças, vida espiritual, ministério, tudo, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai.
Cuida de nós, Pai, abençoa a nossa família, a nossa casa, nos dê a paz, Pai. E que em tudo, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus mais um hino. Está o hino 52. E creia, você está abençoado pela palavra. Você está abençoada pela palavra. Você acha que é só você que passa luta, só você tem um espinho na carne? Não, até o pregador tem. Mas o que nos sustenta de pé é a graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
que o amor e a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo e os conselhos da palavra permaneça dentro dos vossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Deus abençoe.